E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores da Rádio AEO, é isso? É isso? Não é eu. É bom, você me atrapalha. Eu. A única rádio feminina. A única rádio. É a rádio, né? E aí, Cassiano, Temos aqui lê as coisinhas básicas. Para acessar, aí, inclusive, um colega, aproveitando, me pediu o podcast, se existe. Broadcasting. Podcast. Quem que pediu? Com um amigo lá de São Paulo, Marcos. Temos broadcast? Temos podcast? Ainda não. Podcast. Não temos ainda. Não. Se aproxima. Mas então Chegaremos temos lá. assim os vários links aqui. O site é www.radiowebeo.com. Aí é masculino, por causa Rádio. da lei. A lei, É, a lei não isso. permite. Não permite. Então é Rádio. rádio. A rádio- a O lei é Facebook, Rádio Web EO, ou então no facebook.com/Rádio Web EO. No Twitter, EO. O Instagram é @Rádio Web EO. O YouTube, Rádio Web EO. E o WhatsApp, 997488759. Não precisa do 51 na frente? Está aqui colocando 151, mas em todo caso interessante, tô né? perguntando. Eu acho que eu não sei essa questão técnica, dependendo se é de outra região, acho que precisa. Se é daqui de Porto Alegre, não precisa, né? 51 para quando precisa. O 51 no WhatsApp, eu acho que dependendo da região, não precisa, né? Se é da mesma região. É. Eu acho que não, que não, mas não Acho tem tudo não. E o mais importante, É um achômetro. Né? para anunciar, É um achômetro mesmo. contatar uma agência de propaganda ou ligar então para cá. Aí sim, 51 3191 3082 e falar com a nossa mesa de negociações. Mesa de negociação, não é uma mesa redonda. Não, conversa, não. Uma mesa quadrada. É É uma mesa retangular. Exatamente. Então tá, e aí? E aí, Terminou o bom, programa? eu vou dar, Antes do quê, mulher? antes de nós começarmos a falar sobre vai falar qualquer uma- coisa, eu quero dar uma dica de programação para este feriado, Qual é o feriado? finados, né? Dia 2 de novembro deste ano, sábado. É 21h30, num café Vontise, na Bento Figueiredo. Agora eu me esqueci o número, no Mas é Bom bem Fim. Figueiredo, uma rua pequenininha. Uma né? rua pequenininha. É uma performance de dança de uma amiga minha, a Holly Carog, que vai fazer uma coreografia sobre o Drácula de Bram Stoker. E eu estarei lá. Eu estarei lá com a minha amiga Daniela Generoso, minha professora de yoga, minha dentista. Vai pronto. Bailarina também. Né? Estaremos Mas esse lá. é o vampiro de... Ela vai fazer uma coreografia. Não é perigoso isso? Ela vai. Eu adoro Agora, vampiros. Tomara que seja. aquele bem... clássico Mas lá, vai não ser é? uma cenografia Nosferatu. muito. Nosferatu. Uma cenografia Nosferatu. É o linda, clássico. toda em vermelho. E ela é uma mulher linda, super bonita. Então eu que estarei lá para Uma prestigiar. vampirona. Vampirona. É, uma vampirona, né? É. Tu acha que eu posso ir lá também? Pode, quem quiser, todos estão convidados. Né? No Tem- finados, não é uma coisa meio... Eu não sou religiosa, para mim, finados. Quem é que é religioso? É? Finados é só os mortos. Morto não tem religião. Sim, mas a Igreja Católica eu acho que tem alguma coisa a ver com finados. Eu Tu é sei contra a lá. Igreja Católica? Eu não sou contra nada, Manel. Vai ter um filme agora dos dois papas, né? É isso. Tu Netflix. Dos Tinha dois trailer. pa- dia Eu 20 não me de interessa. dezembro. Fernando Moraes. Fernando Meirelles. Fernando Meirelles. Direção Fernando Meirelles, sobre né? dois Anthony É o papas. diretor, né? Anthony É o Hopkins. Quais papas? Anthony Hopkins, outro é o Jerônimo. É? O Tony Hopkins é fantástico. Ele né? é fantástico. Isso que é muito interessante. E porque qual é o outro ator? qualquer É um cara coisa, conhecido, né? é um Qualquer Jerome- inglês. Jeremy Irons. Não. Não, Não? Jerônimo. Não, é um outro nome. Não.
É um outro Jerônimo. Estava na mostra Jerônimo. agora da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Sobre dois papas. O Bento XVI Bento e o XVI. Bergoglio. O Ratzinger e o Bergoglio. Interessante. Diz que o Ratzinger, com os problemas do pedofilia dentro da igreja, querendo cair fora. Primeiro Papa que entregou, né? Entregou o boné, acho né? que foi, Pediu o boné. já teve um caso Outro já, muito do tempo. século XVIII, acho que Bom, mas o século São de atuais... todos os séculos, Ele né? renunciou e o Bergoglio preocupado com os negócios dele lá, quando ele colaborava. Colaborava não, né? Mas Agora, não criticava muito. Na ditadura, pegando a deixa, pegando a tem deixa. este lado black, né? Falando isso aí, Marino, Eu semana já contei a passada... história de Córdoba, né, para vocês, né? Para mim, não. Pode. Não, depois eu conto, então fala aí. Falaste do padre empreendedor semana passada, aí eu falei do padre Giordani, aí uma amiga minha, inclusive ela assiste, De Caxias? mora aqui faz anos, mas ela é de Caxias, a Maria Rosário Long, ela conheceu o padre Giordani, ela, na época. Conviveu com o padre Jordão? Não, conviveu em termos, porque, como eu escrevi depois um post lá no Facebook, era uma herança de uma igreja que não dialogava. Tu acredita que ele chegou a me batizar? Não chegou a me batizar. Eu acho que na crisma. Porque eu fiz batismo, crisma, segui todos os preceitos, só não casei. Como eu. Mas não fizeste a comunhão? Comunhão. Batismo, comunhão. Eu não me crismei. Não, eu fiz tudo isso bem direitinho. Não fiz, Só não casei na igreja. Comunhão, crisma, pelo do Vicente Scherer, e casei na igreja ali do... Tu casaste na igreja? Olha só. Primeiro casamento. Né? O primeiro, é claro. Primeiro. Onde que casaste? Cerimônia. Aqui na igreja do Santo Antônio, ali na Praia de Belas, ali. Sabe? Sim. Olha só, Marino, hein? Estica. Tá, e o padre E aí Jordani? o padre Giordani, ele era uma pessoa que ele fez a igreja São Pelegrino, que era uma pequena capela no colosso, né? Sim. E com as pinturas do Locatelli. Só que era uma pessoa que não dialogava. E tinha eu, particularmente, eu tinha um medo muito grande dele. Por que, Cassiano? Pela figura dele, uma figura meio sinistra, ele é uma pessoa impávida, assim, uma coisa arrogante. Inclusive, ele era torcedor desse time aqui. Pois é, o Cassiano hoje está com a camisa do Flamengo. Do time que hoje é conhecido como Ser Caxias, né? É o Flamengo. Depois Mas ele era um cara, e depois ele virou vereador pelo PRP. Integralista. Integralista, total. Galinha verde. E aí um outro colega, um outro conhecido, um professor lá de Caxias, o João Carlos Harner, colocou esses dias também uma foto do pioneiro de 49, do jornal lá de Caxias, que eles fizeram hoje uma é do queima. grupo da RBS, né? Hoje é RBS, 91, 92 virou RBS. Fizeram uma queima de livros ditos anticomunistas. E ele era o cara que capitaneou isso e fizeram no pátio da igreja. Anticomunista não, livros comunistas. Não, contra os comunistas botaram livros... Claro. Cassiano. Não, depois tu veio falar, tu fala que depois tu teve um outro falho também. Falha nossa, tudo. Tu teve um outro falho também, que eu vou colocar Vocês depois. falam tanto que uma São hora Petersburgo, sai Leningrado. Mas não foi a falha, que eu resolvi dar uma colher de chá para os coxinhas aí. Tá bom. Mas depois eu corrigi, já que coxebras. lembrou, né? Não, quando eu te chamei, é só tu corrigir. Depois, que é Leningrado, não São Petersburgo. E aí, o Marino e Lúcia, ele ficou até a morte dele em 85, eu acredito que ele não dialogou comigo, porque com a minha família depois fiquei sabendo a herança materna. Tu ia no catecismo lá? Ia. Marina adora O catecismo do bem, não do Zéfiro. Ela não sabe o que é. O Zéfiro. O quê? O catecismo do Zéfiro. O que é isso? Não sei. Explica Que pra é ela. o catecismo? Antigamente, Lúcia, para ter acesso, digamos, a material erótico / pornográfico, o que se fazia? Não existiam revistas, né? Existiam, assim, isso na Mocidade do Marino. Na Juventude do Marino. Não existia revista de nu feminino, não existiam filmes, então era uma coisa extremamente restrita. Então existia Código Reis, aqui nos Estados Unidos, né? E aí tinha um tal de Zéfiro, que depois ficou sabendo. Que era o cara. Ele era um funcionário público. Funcionário público. Ele fazia os desenhos. Alcides Caminhos. Agora caiu a minha ficha. E aí ela falava o catecismo, porque era Era um livrinho, né? Sim, livrinho parecido com um livrinho de crisma. Do Uma coisa catecismo da inocente. igreja. Entre aspas, né? Isso aí. Mas aí ficou essa imagem dessa figura sinistra e ao Não mesmo do tempo Zéfiro. discriminando o Padre Jordani.
E, inclusive, ele discriminou a minha família, porque o meu avô, como o meu sobrenome aponta, o meu avô materno, Reinaldo Scherner, de origem luterana. E ele casou com a minha avó católica, Santina Garbim. Fizeram ali um arranjo, que acho que foi casar na igreja católica, mas meu avô continuou sendo luterano. E ele começou a olhar de olho, sempre olhou de olho atravessado para a nossa família. E sem contar a questão econômica, que ele sempre foi uma pessoa que privilegiou sempre as pessoas. Ah, bom, isso a maioria dos padres sempre Quer dizer, a foram família os pais Scherner também teve problemas que nem a família Bolsonaro. Não, São não as famílias, Menos, famílias não, perseguidas. Não, tá louco? Hein? Famílias Tá louco? perseguidas. Tá louco? A única coisa... Não somos uma família de simulados, né? Família Bolsonaro. É uma família de gente... Eu só vou contar uma historinha do Bergoglio aí, né? Sim. Em Córdoba. Córdoba é a segunda cidade argentina, imensa, né? Tem 3, 4 milhões de habitantes. Lá em cima, É em cima, não? Ou é na base? Não, é no topo. Eu acho que é no topo. Tu sobe muito para chegar lá, né? Eu achei que fosse embaixo. Ela é próxima de Altagracia. Altagracia é famosa onde viveu o Che Guevara. Che né? Guevara. Inclusive tem um museu do Che Guevara em Ah, Altagracia. É uma cidade de recuperação de saúde, né? Sim. Uma cidade porque é alta, né? É mais alta que Córdoba. Mas Córdoba é uma cidade muito interessante, muito bonita, né? Mas ela tem, como todas as cidades espanholas, a Praça Maior, né? A Praça Central, Sim. onde se agrupam os órgãos, os prédios públicos, né? Sim. Então tu tem o Cabildo, basicamente, que é a prefeitura, tem outros prédios, e do lado do Cabildo tem a catedral. E entre o Cabildo e a catedral é uma pequena ruela. E essa catedral, né, que ela é do Bergoglio, teve lá, né, em Córdoba. Sim. Então, se tu atravessar a rua, você está no Cabildo, e na parte lateral dessa do Cabildo que dá para a catedral, funcionou durante a ditadura um órgão de repressão. Hoje é um museu, da tortura. Basta você atravessar a rua da igreja para o outro lado, você entra ali. E é um museu onde eles fazem o que aqui não tem, o escracho, que eles chamam, né? Que é mostrar as fotos dos caras. Quer dizer, fulano de tal era o comandante, delegado tal, fulano de tal. Tá lá. Esculhambar com os caras. Esculhambar com os caras merecidamente. Merecidamente. Os torturadores. Ostensivamente. Agora fica um pouco difícil a gente entender que o Bergoglio não sabia disso aí, né? Se era só atravessar a ruela ali, né? Não, claro que sabia. Ele É que assim, eu até pegando essa deixa Só tua aí, mentiu. Marino, eu assisti agora no domingo. O cara estava vendo no YouTube. Aliás, o YouTube virou um excelente repositório de documentários, de filmes de ficção. Ontem, por exemplo, eu vi aquele que eu já tinha visto há muitos anos, o Gaiola das Loucas, o original com o Hugo Tognazzi e Michel Serrault, dublado. Na versão original mesmo, naquela época. Dublado, não. Sim, a versão que está em versão brasileira dublada, mas a versão aquela não dublada dos tempos atuais, tempos antigos ainda, quando foi exibido na televisão, isso ainda nos anos 80. Né? E eu vislumbrei um lá, que eu achei muito interessante. Argentina, golpe de Estado de 76, crônica de uma conspiração. E para mim, acho que para ti, Marino, talvez para mim e para a Lúcia não seja, mas eu fiquei impressionado, por exemplo, como o governo da Isabelita Perón, que sucedeu... Na verdade, era o Perón, ele voltou do exílio, inclusive antes do Perón voltar do exílio, teve um outro... O Câmpora. Que era dentista dele. Pois é, e aí ficou 3 meses, daí ele renunciou, o Perón entrou junto com a Isabelita, e no ano seguinte o Perón morreu, a Isabelita e esse pessoal aí, Macera, esses carniceiros, o Videla já estavam no governo. Tem aquele famoso personagem que chama El Brujo. E o El Brujo fala do López Rega, que inclusive era uma coisa... López Rega. O cara, inclusive... Ele era da AAA, Aliança Anticomunista, como seria o CCC. Mas a Isabelita foi uma figura, porque o Perón teve... O primeiro grande amor dele é Eva Perón, Evita, né? Mas eu acho que dele e dos argentinos também, porque comparar com... Sim, ela tinha uma política, né? Os famosos descamisados, né? Que ela defendia uma política social dentro do capitalismo, um sistema assim um pouco mais tolerante ou mais... a favor dos pobres, vamos dizer, né?
E quando ela morreu, ficou toda aquela história, né? Quer dizer, o cadáver dela desapareceu Isso. e tal, então depois levaram para a Espanha. Levaram pra Espanha? E o Perón foi derrubado por um golpe de Estado, né? Sim. E foi morar na Espanha. Então, depois, com todas aquelas crises que ocorreram na Argentina, né? Crises econômicas, de novo ficou aquele negócio, volta ao Perón, né? Quer dizer, um pouco de sebastianismo, né? A história de Dom Sebastião em Portugal, né? Quer dizer, a volta, quer dizer, uma imagem de que com o Perón as coisas boas voltariam. E armaram um esquema, quer dizer, o Câmpora, que ninguém conhecia, era o dentista do Perón, foi candidato, ganhou a eleição. O Perón voltou para a Argentina, e quando ele voltou, o peronismo estava extremamente dividido entre o peronismo de esquerda e o peronismo de direita, e profundamente Sim, de mas direita, que né? coisa, Bolsonariano, isso. diria. Bolsonariano, né? Com esse López Rega, né? Sim. E os caras que depois foram os militares da ditadura, né? Mas é que esses militares, pelo que mostra no comentário, não sei se tu há de concordar, eles meio que foram tomando conta. Foram. O governo da Isabelita O governo era foi muito cedendo, fraco. inclusive o governo que reprimiu os motoneiros, Sim, que era o grupo sim. e aquele ERP, Exército Revolucionário o ERP, Popular. né? É. E, inclusive, o link vai estar aqui no... O pessoal que está vendo a reprise, vai estar disponível o link para depois eu clicar. Mas o que impressiona Sim, mas é a Isabel- repressão, a coisa... A Isabelita não era uma mulher política. A Isabelita era uma dançarina de cabaré Era no dançarina de Panamá, cabaré? no Panamá, né? Ele estava exilado No lá? Panamá, Não não sei o que sabia. ele trouxe para a Espanha, tá? Alguma coisa assim, figurou, ele casou com ela e tal. Perón já estava nas últimas, né? Quer dizer, Sim. Para lá Os de estertores. Bagdá. para lá de Bagdá. Os estertores. E trouxeram a volta do Perón, eu me lembro, foi uma carnificina no aeroporto fala de disso. Ezeiza, né? Deu um Dos tiroteio grupos, lá. Os grupos de esquerda, de direita, do peronismo, Do né? peronismo se Ela era uma degladiaram. mulher totalmente frágil, né? Ela nunca assumiu o poder. Eu tive na Argentina no Tu teve governo da naquela época? Isabelita. E eu tive com... Então, outro dia nós falamos nele. Eu fui lá com a minha primeira mulher e o Enio Gonçalves, né? Sim, que o era ator. Nos encontramos lá. E nós estávamos em hotéis diferentes. E o Enio contou que uma noite ele saiu para caminhar, que os caras pegaram ele lá de... Ainda bem que pegaram, conversaram, soltaram ele quando viram que era brasileiro, turista, né? Quer dizer, havia uma repressão, aqueles famosos Ford Falcon, né? Sim, Que eram parece... que era da Polícia Federal Poder Argentina, da né? Argentina. Os caras eram um regime quase ditatorial antes do governo ainda da... Pois é, mas da na Isabelita. minha cabeça, Marino, porque acredito que isso que a gente... A essência de a gente conhecer a história, a gente não viveu, mas ter lido. Na minha cabeça eu imaginei que era um governo democrático. Já estava a caminho da Já estava a ditadura. caminho, Já estava a sabe? Isso que eu fiquei caminho, mais né? surpreendido. Os caras apenas efetivaram o que já era. Esse López Rega era o bruxo, era ligado à maçonaria. Maçonaria P2, a italiano, temida, lá, que foi aqui que implodiu a história do Aldo Moro, lá foi um dos pilares do... Como nós sabemos coisas, né? Essa famosa cultura inútil. Inclusive, falando em cultura Eu já- inútil, não sei se vocês lembram que o personagem aquele, Francisco Coco, o Astro, Herculano Astro. Quintanilha, Era uma novela, foi inspirado, né, dos o anos personagem 70. foi inspirado no Lopes Rega. Não sabia. Não sabia. Sim, porque no final da novela, já vou falar, porque no final, Estou fazendo um Eu spoiler, termino. né? ele aparece, ele vai ele foge do Brasil e encontra o par dele, que era a Dina Sfati, num país da América Latina. Casualmente. E ele é o braço direito Eu estou aqui como assessor do presidente. Não sabia. Dina não Sfati, sabia. né? Sim, mas tu vê- Dina Sfati foi mulher do Paulo José, Paulo né? José. Sim, Agora, uma- Marino, fantástica aquela atriz. Inclusive, sabe o Aníbal Damasceno Ferreira, de Sim, chileno? tu já te contei que foi o Aníbal Sim, Damasceno eu sei, Ferreira eu que sei. me contou no Foi dia meu 31 professor de no cinema. dia 31 né? de março, eu soube Sim, do eu- golpe pelo pelo- Damasceno. Ah, isso falou Da- isso. Mas o Aníbal, a musa dele era É, a Dina Dina Sfati. Dina Sfati. Sfati. Ele me disse, Lúcia, a Dina Sfati, até olhando para ela, não era uma mulher tão bonita, tão linda, mas ela tinha um borogodó. Borogodó. Mas realmente, quer dizer, eu não a conheci, né? Só na televisão, cinema, e ela tinha
Tinha uma coisa, aquela mulher mesmo. Outra mulher Além fantástica de... é a tua conterrânea lá de Caxias. A Italanandi. Italanandi, A fantástica, Italanandi, fantástica. A Italanandi, Outra que tem borogodó. a Italanandi, ela é interessante. Conheceu porque de teve Caxias? o Muito meu bonito. pai conheceu o pai Até dela hoje e ela conheceu ela quando era adolescente, porque o meu pai trabalhava no Banco do Brasil na época no setor de parte de vinícolas, fiscalizar empresas, essas coisas, quem pediu. E ele conheceu o seu Máximo Nandi. E ele lembra, inclusive, que a Italanandi, na época, teve um movimento de vanguarda Sim, artística foi lá. na Aliança Francesa. Capitaneou vários. Foi ali que ela vários, começou. assim. Lá em Caxias? O Sim. professor Gerd Bornay saiu dessa safra, que eu acho que tu deve ter conhecido, não sei se tu. Aqui na URGS. Ele foi paraninfo da minha turma. Ele né? foi paraninfo da tua turma? É. Ah, que joia! Na filosofia, no ano de Filosofia. 65. Então até uma prova assim que quando muitas vezes alguém vem dizer que Caxias é um celeiro de gente grossa, também. Qual Mas é o também lugar? teve qual o lugar teve uma que... fina flor de Hein, elite lá, intelectual. Cassiano, qual o lugar que não é a celeiro da fina flor da grossura? Pois Eu é. acho que não existe. Não existe. Em todos os lugares e tem a fina Fim flor. da que não- Monhangaba parece que não. Eu acho que todos os lugares. E lá tem dois previdenciáveis, né? Ciro Gomes Eu sei, por isso que eu tô e lembrando. Geraldo Por isso que eu lembrei. Geraldo Eu Alckmin. conheci a Italanandi, Aonde? na Rua da Praia. Aqui em Porto Alegre. né? No footing. No fute. Não era no fute. Nós nos reunimos para conversar na Rua da Praia. Nós éramos muito mais civilizados, né? Naqueles Sim, anos naquela, 60. e se permitia, Eu né? gostaria de ter O ambiente vivido era essa propício. época. Eu Essa sempre porcaria. lembro Já algum, comentou. eu lembro algum da figura, o Hélio Nascimento, É, que Hélio para mim é um Nascimento, grande já crítico, o comentaste. Ibsen Pinheiro, Ibsen Pinheiro. político e tal. Então tinha os eventuais, e uma vez um dos que apareceram por lá era o Fernando Peixoto. Ah, O pai dele tinha um armazém ali na Cristóvão Colombo, quase esquina da Ramiro Barcelos. sim. E o Fernando estudava arte dramática e tal. Depois ele ficou um nome, talvez, um dos mais importantes, Mais importantes. né, no teatro brasileiro. É. E ele um dia apareceu com a Italanandi, né? Eles foram casados? Vocês se casaram na igreja Namoraram? como tu. Mas ou tinha eu, uma coisa. Não sei, mas ele Sim. ficou mulher dele, né? Ou ele, Sim. marido dela, sei lá. E apareceu. E aquela mulher foi impressionante, porque nós, como bons machistas, né? Era um clube do Bolinha, né? Só tinha homem, né? Porque nós falávamos assuntos que as mulheres não gostavam. Nós falávamos de cinema, de futebol. Por que né? as mulheres não gostavam de conversar sobre cinema? Não me lembro de alguma mulher que gostasse. Aí começaram a aparecer. E aí Italanandi deu um show, né? Quer dizer, ela sabia muito mais do que nós. Como é que essa mulher é bonita, interessante e sabe mais do que a gente, né? Depois apareceram algumas. A Lara de Lemos foi uma das também que se destacou na época. A Lara de Lemos é autora da letra do Hino da Legalidade, né? Música do Pereio. Música do Pereio. Não, do irmão do Pereio, não é? Não, do Pereio. É do Pereio? Pereio, Não sei se Pereio tem irmão. É do Do Pereio? Pingo. Tal de Pingo, que chamam. Não, é o Pereio. A letra, bom, porque eu saiba era o Pereio. Sim, aparece no Era filme. lá do teatro de equipe, né? Da de equipe. Era o Pereio, a... Paulo José. Não, Paulo José eu acho que não estava mais Não aqui, estava né? mais. Era o Mário de Almeida, né? Que era o grande cérebro do... Sim. Esse que agora é cronista da rádio, como é que é? Ivete Brandalize. Ivete Brandalize e tal, né? O Sim. Milton Matos. Mas o cabeça mesmo era o Mário de Almeida, Mário né? de Almeida. Depois ficou cronista da Última Hora, né? Sim. E aqui nas vésperas do golpe de 64, ele era o cronista mais agressivo da Zero Hora. E ele desapareceu. Cronista a favor do ou Não, contra? contra os golpistas. Contra né? os golpistas. O Mário foi procuradíssimo, né? Mas vê, e a última, na época, depois da Zero Hora, virou um jornal extremamente oficial, né? Foi por isso, exatamente por aquele isso. Mas a Última Hora era o jornal de Samuel Weiner, Sim, né? Samuel O jornal Weiner. montado pelo Getúlio, era um jornal nacionalista, Sim, nacionalista. levemente de esquerda, que abrigava praticamente todos os comunistas de Porto Sim, Alegre. todos. Trabalhavam lá. E o Mário era o cronista, era o cara mais visado pelo golpe. Procuraram ele, os milicos procuraram ele, porque ele era aquele cara que fazia um texto extremamente agressivo. Aí o Mário desapareceu. Acho que uns 10 anos depois, o Mário apareceu como o cara da propaganda da Esso, ou da Shell, eu acho. Uma dessas duas. Como Manager da coisa? Estranho, né? Não.
Todo caso da vida, né? Isso Eu não aí. sei. Ué, era um emprego, né? Não sei. 74, 73? Durante a ditadura ainda, bem fora da ditadura. Eu me lembro que o Mário apareceu como Mas gerente de comunicação da Shell ou da ESSO, qualquer isso coisa foi, assim. dá para dizer que foi cooptado. Não sei, Mudou. não sei. De repente era um emprego, né? Mistérios. Cara, eu fui financiado pela ESSO há muito tempo, né? Sim. Sabia que eu peguei o ouro de Washington? Não? Pois então, eu quando trabalhava na TV Piratini, eu e o Luiz Vicente Soares, nós escrevíamos o Repórter Extra. Aquele grupo que fazia da TV Piratini era um grupo de esquerda. Sim. Basicamente era o Lauro Schirmer, Sim. Ah, o Lauro Schirmer, Sim, percebi. o Werner Becker, Werner Becker, o Ibsen estava lá também. o Ibsen. E tinha mais outra figura que fazia o grande jornal Ipiranga, que tinha 2 edições, às 9 e às 11 da noite. Sim. O cara que apresentava, não vou me lembrar o nome dele, chamava de Canguru, coisa parecida assim, o Camelo. Sei lá, era um grandão, não me lembro, de um cara, Ayrton qualquer coisa, era o apresentador. E antes, às 8 horas da noite, tinha o Repórter Extra, que era um jornal que entrava no ar das 8 às 8h15, no Rio, São Paulo, Porto Alegre, não era em cadeia. Cada estado Tinha o seu. tinha a sua... Sei que, Ainda não existia o sistema de Não, micro-ondas. mas nós tínhamos acesso, por exemplo, era o jornal com mais coisas novas possíveis, porque nós tínhamos acesso aos filmes da UPI, que os outros não tinham, que eram mandados de avião, Mandava de avião. do Rio de Janeiro para cá. Sim. Então, no dia seguinte, nós tínhamos filmes sobre o negócio do Vietnã, e nós fazíamos lá um certo esquerdismo muito leve. Eu e o Luiz Vicente, que faleceu há pouco, né? Sim. E era controlado pela máquina Ericsson, que era rígida nisso, ele tinha que entrar exatamente às 8 horas, Sim. Cortava qualquer programa para entrar no ar às 8 horas, e quem apresentava era o Hugo Schumacher. E nós fizemos o programa e a máquina Ericsson tinha um contato aqui, que era um cara muito simpático, Fernando Miranda. Depois ele casou com a Margarete Spessato, que na época era a grande garota propaganda, né, da TV. E o Fernando, em nome da Macan, ele vivia nos estimulando a fazer um bom programa e tal. E criou-se uma lenda, né? Porque nós ganhamos pouco, né? Piratini pagava muito pouco, né? Um salário baixo, né? E o Fernando falou: vocês façam direito isso aqui, porque nós vamos arrumar uma gratificação para vocês, vai vir uma gratificação e tal. E virou lenda isso. Até que um dia, eu acho, sei lá, vamos supor, em agosto, assim, o Fernando Miranda disse: olha, o cara da ESSO está lá, vamos fazer uma reunião, depois vamos fazer um almoço com ele. Ele trouxe o cachê que nós vamos pagar para você, pela dedicação e tal. Aí fomos lá, cara, na Macanérica, eu nunca me esqueço, me fiz missões, 9º andar lá, contamos com o cara chegou e disse: olha, nós estamos dando apoio a vocês, tal, pelo trabalho de vocês, nós vamos pagar um filme, não sei mais qual é a palavra, vamos pagar alguma coisa mensalmente, mas nós vamos pagar em dinheiro para vocês, e estamos aqui dando atrasado, aqui de janeiro a julho está aqui o de vocês, os pacotes assim, né? E no fim do ano nós vamos de novo dar mais nós não podemos, por razões trabalhistas, tal, não sei o quê, pagar mensalmente. Pô, cara, eu ganhei tanto dinheiro, que eu fiz 2 coisas em um ano só, depois acabou. Primeiro, na saída, tinha aqueles pedintes ali na porta do prédio. Sim, sim. E eu dei para ele, assim, na moeda de hoje, uns R$100, assim. O cara ficou assombrado. Quem é esse, não, quem cara, é esse louco? Pô, por favor, chefe, me dá um dinheirinho. Toma. Quero que todo mundo me ame, né? E segundo, eu casei, né? Depois, né? A segunda leva de dinheiro eu casei, dizia né? uma conhecida minha: cometi um casamento. Cometi um casamento, é. Então eu fui, durante algum tempo, beneficiado pelo ouro de Washington, né? Olha só. Cara, mas nós tentávamos fazer um noticiário de esquerda que ninguém percebia, né? Ninguém percebia. Sim. A censura já estava pegando, né? Não, foi antes de 64. Antes de 64. Antes de 64. Não era, e foi depois de 64. Ainda teve um interlúdio. Continuou, o repórter. Depois eu passei. O Brabo 68, depois, o AI-5. Depois. Aí o negócio. Então, um dia houve uma manifestação na Roda Praia, que o Lacerda tinha vindo a Porto Alegre. Carlos Lacerda. E houve um quebra-pau na Roda Praia. Imagina. Tinha a polícia de choque, a famosa polícia de choque, eles tinham um gorro vermelho. Sim. E eles encurralaram os caras ali na Travessa Itapiru, aquela que fica entre André de Neves ali, a Travessa Celino Carvalho, né? Isso. E ali bateram para valer nos caras ali, né?
Aí, tá. Aí, como os diários associados eram associados à direita, né? Claro. Os caras e tinha um posto de notícia do departamento de notícia na esquina de Porto Alegre, como chamava, que era Borges, esquina Rua da Praia, aquele prédio edifício Missões, na sobreloja. Sim. Ali eram os estúdios estúdio de notícias do Diário Associados. Tinha ali um posto do Diário de Notícias e tinha a Rádio Farroupilha transmitia dali os noticiários. E os caras fizeram um quebra-quebra ali, né? Era tudo de vidro à frente, o pessoal irritado com os assuntos, quebraram tudo, né? Aí nós, no noticiário lá, fizemos um noticiário e pedimos ou falamos ou alguma coisa em relação à polícia de choque, de ter agredido os caras na rua, né? E quando fizeram o quebra-quebra lá, o pessoal da direção chamou a polícia e os caras disseram... chama então a famigerada polícia de choque, né? Que nós tínhamos colocado esse termo, né? E aí eu e o Vicente fomos chamados na direção lá da TV Piratini pelo Renato Cardoso, que era o diretor. Sabe o Renato Cardoso? Não, esse É uma figura conhecida aí do esporte, né? no esporte. Ligado ao esporte, era um cara de esporte. Mas não- Foi conheço. foi jogador de vôlei daqui, jogou na seleção Ah, é? gaúcha de vôlei também. O Renato nos chamou lá, então, agora como é que vocês chamam? Eu fui com um dicionário, né? Aqui, Renato. Famigerado, pessoa famosa, tá? Não necessariamente com má fama. né? Dúbio. Chega de histórias pessoais, né? Vamos lá. Famigerado. Pois é. Mas semana passada, um outro fato que eu acho que Merece cabe. destaque. Aliás, antes Falecimento de Walter Franco. É o Walter. Walter Falando em Franco. vanguardas. É. O que tu ia falar? Não, pode falar Cara depois de do Walter vanguarda. Franco. Depois eu estou inscrito aqui como se fosse na roda do PT aqui para falar. Que esse aqui são os 2 primeiros LPs dele. O Walter Franco foi uma figura meio, assim, conhecido como... nos anos 70 surgiram os malditos. Era ele, o Luiz Melodia, o Jardim Macalé, o Sérgio Sampaio, né? Só que ele ficou estigmatizado... Sérgio Sampaio é aquele do... Vou botar no meu bloco na rua. Esse. Ah, quem diga. Que era parceiro depois dele, o Raul Seixas. No primeiro LP que o Raul Seixas, segundo LP, aquele Sociedade da Grande Ordem Cavernista apresenta a Sessão das 10. Aí está o Raul Seixas, a Miriam Batucada, aquela que agora está em alta, Edistar, que era na época ainda não era. Quem? Edistar, ele é não dá para dizer que hoje é um transformista, né? E mais o Sérgio Sampaio. Então eles fizeram um LP coletivo lá. E aí o Walter Franco surge em 72, no Festival da Canção, do FIC. E ele é para ele se ganhar a música, o Cabeça. Não sei se o Marino acompanhou, lembra essa. Eu Ele não me ficava lembro só dessa falando. letra. É uma música extremamente vanguardista. Ele só ficava falando, cabeça, o que tem nessa cabeça, irmão? Cabeça, cabeça. E eram uns efeitos eletrônicos na época que estava começando. Eu lembro isso. E aí deu um bafafá. Deve ter sido super vaiado. Ele foi vaiado e o júri acabou sendo deposto. Porque os caras iam Queriam dar esse dar título pra ele. como uma espécie de referendo antiditadura. Então quebrou o pau. Isso está muito bem falado, muito descrito no livro do José Homem de Melo, A Era dos Festivais. E aí, então, de 76... Festivais da Record, né? Não, esse fica da Globo já. Da Globo, já. E esse primeiro LP dele é uma mosca na capa, né? Uma coisa bem provocativa, né? Já o segundo, em 75, Revolver. E que aí ele remete muito a questões tipo os irmãos Campos. Eternamente, eternamente. A coisa da poesia concreta, né? E aqui eu resgatei também estava ontem mexendo nos papéis lá em casa e tem uma crítica do Tarek de Souza, que é um crítico era na época no Jornal do Brasil, que ele fala de São Paulo como celeiro de vanguardas. Então, por exemplo, ele fala da Semana da Arte de 22. Ele fala do Lira Paulistana, né? E ele fala também, o Walter Franco, ele seria uma espécie de um personagem pós-tropicalista, uma coisa que ainda se tentou fazer uma espécie de resistência, mas já com uma coisa mais hermética. Juntamente com o Walter Franco, naquela época surgiu o Araçá Azul, do Caetano Veloso, que é considerado hoje até o LP que mais teve retorno de lojista que recusou, porque é um livro, um LP extremamente hermético. Né? Então, do Caetano. Do Caetano. O Araçá Azul foi uma espécie de resposta ao Ou Não, né? Que é o primeiro LP. E o Caetano se comercializou depois? Depois ele adquiriu outros
Se comercializou. né? Foi para uma outra... É raro quem não se comercializa, né? foi Em uma algum outra- momento. Não, Mas ainda eu acho que o Caetano ainda tem seu mérito hoje. Claro. Ele é um grande né? letrista, né? Um poeta, né? Isso é inegável. Eu até acho né? que politicamente ele amadureceu também. Eu acho ele muito megalomaníaco, deslumbrado, me irrita um pouco, eu não tenho muita paciência. Mas ele é muito talentoso. Talentoso. Né? Muito talentoso. Então, desses malditos aí, ainda o Walter Franco ele ficou numa espécie de ostracismo e em 2001... Ele não era um cara muito conhecido, Não, ele né? lançou um Ele Tutano, tinha que é o umas último músicas muito CD bonitas, né? O Relógio, É, como era uma outra... o Respire Fundo, Respire Fundo, Vela Aberta. Que ele já ficou, a partir de 78, quando ele já vira aí entra nos cânones mais normais. Mas em 79, aí tu falou em TV Piratini, tem o Festival da Tupi. Não sei se tu... Não é. Daí, que era uma espécie de... Os diários sociais estavam nos estertores, já estavam indo para os finalmente. Né? Então, eles fizeram esse festival com uma maneira de angariar mais hip-hop. E aí ele vai com aquela música que depois foi redescoberta agora, Canalha. É uma dor canalha que te dilacera. Então... Tu é bem informado sobre essas coisas de música. Isso aí né? é uma coisa que eu estudei bastante, né? Por causa da tese, tive que Se aprofundar me bem. aprofundar mais. Casualmente, inclusive, o Walter Franco, eu lembro que eu conheci o Walter Franco por casualidade. Em 84... Tu conheceste ele? O LP. Ah, eu conheci ele pensei que- pessoalmente. tá bom. Ele até teve aqui em 2001 para lançar esse CD. Tinha, na época, um projeto interessante, Usina dos Sons, lá na Usina do Gasômetro. Aí eles trouxeram... Eu lembro que num evento, você até estava falando esses tempos comentei com a colega Jaqueline Chala, da FM Cultura, eu lembrei desse fato. Eles trouxeram o Ali Salomão, trouxeram hoje, ele vai estar aí semana que vem, o Carlos Calado, que é crítico de música, ele escreveu 2 livros sobre a Tropicália e sobre os Mutantes, e trouxeram o Tom Zé. Eu amo o Tom Zé. O Tom Zé eu já não... Eu já gosto gostei, hoje eu não. gosto das Mas o músicas Ali dele. Salomão, uma figuraça. Adoro. E aí, eu lembro que o Ali Salomão estava falando lá na mesa, e não sei se vocês lembram que naquela época, não sei se acho que ainda tinha um barco que saía ali do lado da usina, uma espécie de Cisne Branco versão série C, série B. E aí o barco começou a buzinar bem na hora que ele estava falando. E ele, daquele espírito reverente, o que ele disse? Já estou indo, e continuou falando. Figuraça, assim, um cara enorme, assim. Tu também é ligada nesse tipo de música? Tu é ligada também nessa... Eu sou ligada e desligada. Tem horas que eu ligo, tem horas que eu desligo. Eu não sou ligada a nada, Mariana. É A minha cabeça está uma metamorfose ambulante. Eu estou querendo... Eu vou dizer, eu estou questionando livros, eu estou questionando tudo. que sentido? Não sei, eu estou achando que as pessoas repetem umas coisas. Eu não sei, Lúcia, o que tu está falando. Eu estou meio revoltada. Eu acho que assim, a nossa faixa, de 50 anos de idade, esse dia eu estava vendo uma entrevista do Nossa Bernardo... faixa, bom, ele tá otimista hoje comigo. O Bernardo Carvalho tem um programa no Arte 1, chamado Contexto. E eu vi uma entrevista dele que ele diz que chega nos 50 anos a gente começa a relembrar coisas do A Lúcia ainda não chegou lá ainda. Não, eu não estou relembrando. Não, refletindo, eu estou questionando. achando. Ela é uma garota eu tô, ainda, tá longe, né? uma garota. A garota do adeus. Garota do adeus. Estou dando nada adeus como para cinema, várias né? coisas. É mesmo? Não, mas eu não sei, eu estou questionando tudo ali. Eu não sei, eu estou achando tão idiota, sabe? O que tu está gostando hoje, além de mim? E do Cassiano? Não, Marino Leão. E do Júlio? É o curso. Sei que tu gosta das nosso pessoas. operador. Sei que tu gosta de todo mundo. Eu estou numa fase crítica, assim, sobre tudo. Sempre fosse crítica. Não, né? mas agora eu estou mais... Eu não estou conseguindo me ligar em determinadas coisas que eu teria que ler. O que tu teria que ler que tu não está lendo? Livros? Teria que ler mais livros sobre filosofia, que eu estou meio desligada. Eu estou relendo alguns de literatura O clássica. que tu está relendo? Eu reli o Dom Casmurro, já pela vigésima, sei lá. Estou relendo sobre Heróis e Tumbas, que eu sou fascinada pela personagem da Alexandra. Né? Eu adoro o Sábato. Né? Mas eu não sei, eu não consegui detectar ainda qual é o
está passando na minha cabeça. Estou numa metamorfose que eu estou deixando de lado conceitos que as pessoas sempre disseram a respeito desses autores e estou tentando formar os meus, que não estão formados ainda. Que bom. Não sei, eu estou bem louca. Assim, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não consegui ler aquele autor que tu me recomendaste, John Fante. John Fante. Eu comprei o livro da Estante Virtual. E chegou? Não só não chegou. Então não vai chegar. Não vai chegar. É melhor ir a uma livraria. Já rompi relações. Eu não compro com nada pela internet. O que deu? Porque ele funcionava bem. Até aí não chegou. Me disseram que ia chegar numa tal livro sebo, não chegou. E aí me descontaram no cartão de crédito, né? Descontaram, não, é um valor pequeno, mas eu resolvi... mas é o dinheiro, né? Eu resolvi bronquear com eles. Aí a livraria, o sebo, entrou em contato comigo, pediu mil desculpas, pediu para que eu comprasse de novo. Eu disse, não quero. Aí dei uma de garoto rebelde. Agora eu não quero mais. Agora eu não quero mais. Por que não mandaram? Não mandaram o livro, não veio. Depois, eu não compro nada assim, está também. extinto. Depois tinha uma informação no... Tu pode saber ali, né? As coisas que tu está comprando ali. Compra extinta. Eu digo, bom, então esqueceram, não tem o livro e tal. Esqueceram chega de a mim. conta, né? Chega a conta no cartão, né? Sacanagem, Aí com desculpas e tal. Eu não. Eu resolvi cortar. Sinceramente... Demora muito para tu ter vontade de comprar o livro. Eu acho um 10 saco dias. O John Fante, o famoso, o Pergunte ao Pó, não é? Pergunte ao Pó, Mas eu acho um indicação saco dela. comprar em internet. Eu gosto de livraria física, eu gosto de olhar o livro, eu gosto de pegar o livro, é isso aqui, depende. não é isso aqui. Tem títulos eu que não às vezes gosto. não tem aqui no... Eu sou Jurassic. É muito ruim a livraria. Tu vai, por exemplo, entra na... Outra coisa que eu não suporto é comprar em feira do livro. Mas eu estava contando com a tua presença. Mas eu vou na... Não, eu acho a maior... Temos que ir lá prestigiar Agora o colega, eu não vou falar... Aliás, onde teve a capa? Eu não vou falar mal da feira do livro, mas eu acho para as pessoas que gostam de ler, que compram livro sempre... Para que eu vou ficar metida com eu acho meio na feira do livro? bando É de gente, calor desgraçado. O calor e eu acho bonito o dependendo lugar, do horário, a Praça da Alfante. Fica ali... A pessoa faz uma social, é interessante. Gente claro que só que eu vou nunca vê durante o ano, tu vê na feira do Mas livro. eu quero ir numa livraria que tem um ar. As livrarias estão desagradáveis agora, porque tu vai numa Os livraria... atendentes. Tu não encontra... O que eles põem na frente ali, naqueles balcões, é tudo que tu não quer ler, né? Bom, depende da livraria, né? é. Por exemplo, Saraiva. Saraiva não dá. Claro. Saraiva é autoajuda. Os lobby, né? Aqueles Mas de economia, as Por editoras exemplo, os pagam. caras editam tanto, A né? editora paga. Não dá. Aí não dá. A Saraiva, qual é a outra que dá para ir? Bamboletras, do nosso amigo Milton Ribeiro. Né? Ladeira. Exato. Tem a... Milton Ribeiro, é de graça o comercial aqui. Pois é. Tem a Ladeira Livros do Tem a Paulo, Ladeira, o amigo esteve Que eu fui lá. Tem a livraria Mostinha, a livraria Mosaico do Guilherme Matzenbarker. Mas a ladeira, fechou. A ladeira é sebo, não? É mais que sebo. Mas tem um livro novo também. É. Mas livraria nova mesmo é Saraiva, essas mega histórias aí que eu acho que eu não sou nem da... A cultura também não... A cultura também, me irrita. A cultura decaiu bastante. Faz muito tempo que eu não vou, mas tudo que acho, que maravilha. Nós não podemos terminar o programa hoje aqui sem lembrar esse grande evento, né, da semana passada. Vai ter outro semana que vem, mas esse é o meu. Que é o lançamento do meu livro na Feira do Livro. É na quarta-feira. Espero vocês na quarta-feira, às 5h30 da tarde. Estarei lá, certamente. Antes disso, eu estou com Santiago. Então é no horário nobre, Horário Marina. nobre. Não era, passou a ser agora no horário nobre. Então tu és nobre. Te botando no... Não, me deram um horário melhor. Não, claro. E às 2h30 com o Santiago e a Vera Pelim, que é a diagramadora do livro, né? Sim. Nós vamos estar numa palestra no Centro Cultural ali do Érico Veríssimo, Sim. que é a antiga Forceluz ali na Rua da Praia, né? Às 2h30. É um debate sobre... Às 2h30 depois sobre conteúdo e forma e tal. Né? Joia. E no dia anterior me programaram uma entrevista na Rádio da Universidade. Sim. Eu desconfio que algumas pessoas ouçam a Rádio da Universidade. Né? Eu escuto. Então, Cassiano... Oi, Cassiano, sou eu. Eu não escuto. Juntamente com a FM Cultura daqui, a FM Cultura de São Paulo, é as trincas. Mas, caras, assim, nós não podemos deixar de registrar. Isso que é um programa cultural. O evento mais anticultural do mundo
que passou essa semana na televisão o live, é live que se diz? O live do Jair Bolsonaro. Ai, filho Não, do é amor, patético, socorro. né? Temporada. Não, eu nunca imaginei, eu estava dizendo... Patético é um eufemismo, né? É Não, uma coisa... nunca o presidente bateu na mesa e disse assim, porra! Nem na rádio que a gente diz assim. Esse tipo de palavra. Assim. Não. Não é pela palavra, Não, não, tô porra. brincando, É tô brincando, porque mas ele é um ser. Que coisa, né, tia? Como é que um homem se dispõe àquilo, né, tia? Histérico, desqualificado. Não, e algumas coisas, eu estava lembrando, algumas coisas assim muito engraçadas. Por exemplo, ele começou a comentar, fora do assunto principal, ele começou a comentar, falou aquela história de que tocaram na campainha lá, e o cara disse, o porteiro disse que era o Jair que mandou entrar, né? Então eu não estava lá, não podia estar. E se fosse uma voz de homem, o que eles querem dizer com isso? Querem pôr de risco o meu casamento? Como é que ele falou isso aí. do casamento? Quer Eu dizer, não entendi que ele era, entre aspas, que tinha corno. outro homem na casa dele. Ele falou essa história. Falando? Falou isso, Papo tu de viu? botiquim falou? E, Não me lembro, como se alguém estivesse pensando, pô, o Jair está lá em Brasília. E depois o outro negócio da sogra dele e da avó da mulher dele, né? Era traficante? Era traficante sim. Foi traficante, foi presa, muito bem. E o que minha mulher tem com isso? Tem nada, né? Não se disseram nada, só disseram... Pô, se o pai dele faz algum negócio, óbvio que... Como é que o cara é qualificado? Só que alijaram a sogra dele, deixaram para escanteio lá. Não, na mas tudo foto. bem. Mas quando tu noticia, por exemplo, do jornalismo, se, por exemplo, alguém ligado a Bolsonaro faz alguma coisa, o cara diz, olha, ele é primo do Bolsonaro, é identificar, né? Se o cara não tem vida própria para a mídia, ele é identificado, né? Como o filho do Fernando Henrique, como a mulher do... Né? Enfim, é a ligação que o jornalismo faz e não está dizendo que é ruim nem bom. O cara não tem culpa, a mulher dele não tem culpa da avó e da mãe ou da tia ter feito aquilo. Agora, Sim, claro que não não. tem culpa. Agora, dizer que a parente dele é do jornalismo, né? Sim. Como é que eu vou identificar os filhos do Getúlio Vargas? Não era porque foram perseguidos, o Lutero Vargas, porque era filho do Getúlio, né? Não se falava no Lutero Vargas nem no Manuel Vargas. É uma por eles mesmos. referência, né? É uma referência. Mas eles eram, na época... Eles tinham um nome tinham uns como político, problemas, né? nome sujo, digamos assim. Pelo menos que é o Lutero. O Lutero. Qual é que se suicidou depois? O Lutero, acho que foi que morreu. Não, o Manuel. Ah, o Manuel. Quando falou se suicidou aqui, lembrar a história que o pai tinha se suicidado, né? Também, fazia parte da família, né? O próprio... Ali, ó. Acho que... 5 minutes. Estamos nos estertores. Cassiano, nós estamos falando muito, nós dois. Vamos Pois deixar... A nossa... Não tem nada para recitar, nenhum poema hoje. Não, eu não recito poemas. Diz No poema. máximo eu digo, mas eu não sei nada de cabeça, não tem nenhum aqui. Um dia eu tenho que Semana ler que o vem eu meu, vou trazer né? um pra tu olhar. Tenho que dizer um meu, Semana né? que vem... Não, teu, ah, o claro. teu, O né? meu. Bom, Sim, que eu tenho vários. sei. Então, Mas eu traga. não sei dizer. Eu acho que... Eu não sei dizer, eu acho uma merda a maneira que eu faço. O Cassiano fala. Tu Mas deu é que que o não Cassiano tem que lê. recitar, a pessoa tem que saber falar, dizer. Como fazia o Abujamra no Provocações, lembra? No final, eles sempre declamavam, eles sempre interpretavam ali um poema, ali sim. Mas aí é que tá, eu não acho que tem que interpretar, é Tu acha que não? dizer, Dizer. dizer. Só que eu acho que a maioria ninguém sabe dizer. Eu sou chata para burro. Tonalidade, essas coisas. As pessoas não sabem dividir os versos, nem os poetas às vezes sabem fazer. Mas aquele rapaz que veio aqui... O Jorge Olímpio, sensacional, Sim, que foi, né? sensacional. É. O Jorge, Ele interpretou, 100%. né? Interpretou. não, interpreta não, ele disse, mas Qual é a ele diferença do verbo? Dizer, tu não... interpretar, Tu fica distante, tu tem um distanciamento crítico. Para mim, interpretar é mais é falar de uma maneira com mais dramaticidade. Então, Para mim, dizer é falar de uma maneira mais coloquial, mais natural. E eu acho que ele soube fazer isso muito bem. Eu gostei muito, né? Ele é ótimo, né? Aliás, o Jorge, aquela moça que a gente trouxe aqui, a Dina Lemos, Diná foi um Lemos. sucesso, né? De lá. Diná é sensacional. todo mundo- as pessoas gostaram ou não gostaram, né? Mas, Não, enfim, mas a que ela Diná, sabe ela- falar.
Não sabe falar, ela tem ideias, né? Tem ideias, meio tem confusas, às vezes, ideias. meio tumultuadas, tal, mas ela Mas tem ideias. eu acho ótimo que Alô, as alô, pessoas Dina. tenham ideias confusas e tumultuadas também. Porque se todas as pessoas tivessem ideias em linha reta, Não é? não daria. Não, eu acho que tem que ter. Eu, por exemplo, estou completamente tumultuada. Né? Tem elevações, depressões. Eu não sou Eu, vi, linha reta. eu queria só lembrar para vocês, eu estou vendo no Netflix Eisengruppe, né? Eu não vejo nada no Netflix. Aqueles grupos de extermínio. Falou. E o que chama a atenção, e isso eu acho que é No nazismo, não é? do nazismo, naqueles países como a Polônia, a Lituânia, a Ucrânia, a Hungria também, a colaboração das populações locais. Sim. Na Lituânia, num campo de extermínio que eles tinham na Lituânia, como já tinham poucos soldados, a guerra, estavam Sim, perdendo no a guerra, final. né? Estavam perdendo a guerra. Era a população, os policiais, que iam lá matar os caras na beira, faziam os caras cavar um buracão, Sim. ficavam na beira do buraco, crianças, adolescentes, mulheres com bebê no colo, e os caras disparavam, né, para matar eles. E os alemães ficavam só fiscalizando. E esse material, essa série, é francesa. E eles entrevistam alguns caras que foram executantes na época. Nossa. Hoje tem um lituano que fala, Sim. que é um senhor já de mais de 80 anos, tal, Sim. e o cara se coloca na posição assim, eu poupava o sofrimento deles, porque eles atiravam numa vala e empilhavam um sobre o outro. Ele disse, se o cara não morresse logo, Morrer sufocado. ele morria sufocado, ia sofrer mais, então eu matava. Aí o cara pergunta, você matava crianças? Sim, para elas não sofrerem. Aí o ser humano, né, cara? Não sei o que o cara podia fazer, né, na época, se era policial ou não, mas é terrível isso aí, Na né? verdade, esses países eles ficaram emparedados, porque de um lado tinha a União Soviética, o Lucas de Sim, German, mas a União Soviética fazendo Sim, uma mas eu guerra digo, só. E aí Não, os nazistas... não tinha política a de Polônia, repressão. principalmente, que foi o que mais ficou ali no Não, meio. mas todos esses países, a Romênia, Romênia também. a Romênia, todos esses países formaram, como eles tinham também uma base, vamos dizer, fascista interna muito forte, Sim. tinha um partido nazista fascista muito forte, esses caras aderiram a França também, né? A Esquece, França tem também. um livro, É. Que fala que Os colaboracionistas. Os intelectuais franceses que fizeram vista grossa ao O Sartre é um deles, né? Quer dizer, mais notório. Não, Vista Grossa é uma coisa, agora os outros colaboraram, né? Colaboraram. Colaboraram, Vichy, né? Colaboraram com os nazistas e colaboraram não só em termos políticos, mas agindo, denunciando os caras, ajudando a prender, possivelmente participando também desse tipo de tortura. Aliás, né? assim, falando em França, eu comentei no início do programa só para finalizar, do Gael das Loucas, remetendo para hoje, eu não sei se tu lembras bem da história, mas dá para dizer que foi uma crítica severa. Depois eu fui pesquisar uma peça de teatro, é uma crítica severa ao conservadorismo dessas figuras, tipo Le Pen. Sim. Porque o personagem lá, o deputado lá, que é o sogro do filho do Hugo Tognazzi, lá, ele é um cara ultraconservador. Aí, no início do filme, mostra o presidente francês morrendo nos braços de uma prostituta. Jovem, negra, o que é isso? Não, aqui no Sul a gente teve um caso de um político conhecido, não vamos dizer o nome aqui, né? Sim. Que também morreu nos braços de uma prostituta. No caso não era uma prostituta, era uma senhora da alta sociedade, né? E era também um extremamente conservador, né? Pois é. Lúcia, por favor, fecha o programa. Então, bom dia. A gente está de manhã De ainda, manhã. né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos quinta. Voltamos quinta. quinta que vem, um dia após o lançamento do livro de Marino de Marino Boeira, às 17h30 na feira. Editora Libretos. Na editora Libretos. Libretos. Então tá, até lá então. Até lá, em Té. Sapo
Rato que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.